Seja muito bem-vindo ao Universo Zanini Henke, o podcast que te leva aos bastidores de temas importantes como tecnologia, inovação, empreendedorismo, gestão e muito mais. Eu sou Cristiane Câmara Braz, diretora comercial na Zanini Henke, e hoje nós trouxemos aqui no nosso podcast duas pessoas, né, que é o Jorge Zampolo e Paulo Nakano, e vamos abordar um tema muito interessante que é tecnologia e confiabilidade em redutores especiais de velocidade. Sejam bem-vindos, Jorge e Nakano. Muito obrigado, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Bom dia Paulo. A todos aí, obrigado, Cris. Gente, é um prazer imenso ter vocês aqui no nosso podcast, inclusive, né, atendendo pedidos, né? Quem ouviu o nosso primeiro podcast, que foi o Cabral, que falou um pouco sobre redutores de velocidade, pediu aqui os nossos dinossauros aí, né? Os nossos dinossauros aí, da questão de tecnologia e inovação, né? E principalmente para falar um pouquinho mais sobre confiabilidade em redutores de velocidade. Jorge, você está na Zanini Henke, se eu não me engano, há 40 anos, né? Não chega a tudo isso, né, Cris? 38, né? Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho dessa sua trajetória profissional e depois você, Paulo, que também deve estar chegando próximo ali dos 35 anos de empresa, se eu não estou enganada. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa trajetória. Ok. Bom, essa história de amor aí, minha com a Zanini Henke, que até então, quando eu entrei, era Henke Zanini, começa quando eu ainda não havia formado ainda. Eu fiz engenharia mecânica na Universidade Federal de Berlândia, e nas férias eu costumava fazer estágio na Zanini, em Sertãozinho, na Henke, na usina Santa Elisa, e só que eu me identificava mais com a Zanini Henke, que era a parte de transmissões, que ela me atraía muito esse tema. Bom, eu fiz estágios umas 3 vezes nas férias da faculdade, e no último ano da faculdade eu fazia apenas 2 matérias e dava para fazer, então, a faculdade e ir para a Henke fazer o estágio. Quando terminei o estágio, já me contrataram e já fiquei. Isso nós estamos falando 2 de janeiro de 1986. Eu tenho aí praticamente 38 anos de Henke e acho que uma vez eu saí da Henke 6 meses, depois voltei novamente, né? Mas foi um curto espaço de tempo. Então, vocês podem me perguntar, por que conseguiu ficar 38 anos numa empresa? No Brasil é difícil, mas o tipo de serviço da Henke, que não são coisas repetitivas, cada vez é um desafio novo, são projetos novos, fabricamos equipamentos especiais. Isso faz com que o tempo passe você sem perceber. Então, o que você faz quando gosta, o que faz gostando, você passa e não percebe. Porque o tempo tem várias velocidades, né, na nossa vida. Quando você está na universidade, a velocidade do tempo é uma, para você, na sua cabeça, né? Aí você forma e começa a trabalhar, e o tempo, aí que começa a correr. E se você faz o que gosta, né, Paulo? Você desenvolve, faz cursos, faz pós-graduação naquilo, então você passa o tempo. E quando você casa, então, aí passa mais rápido ainda, quando tem filho, muito mais rápido, né? Com certeza. A hora que você olha assim, poxa, passaram-se 38 anos, não parece. E todo mundo que entra na Henke, pessoas de 10 anos de Henke, 20 anos, também todos falam assim, nós já passaram 10 anos na Henke. Parece que foi ontem, 20. Então, a Henke tem assim, tem pessoas novas que entraram e até pessoas de 40 anos de empresa, né? Eu e o Paulo somos os penúltimos ainda. Existem pessoas assim, de mais 2 ou 3 anos que nós, que ainda eram da Zanini, Sertãozinho, que depois foram para Zanini Henke, né? Então, esse pequeno histórico meu aqui, né? Rapidamente. Jorge, sempre na área de engenharia de aplicação? Cris, variava muito. Teve uma época que a engenharia de aplicação era muito junto com o comercial, era até dentro do comercial. Aí depois centralizamos tudo na engenharia, né? E até hoje estamos na engenharia juntos com o pessoal de detalhamento, que é a engenharia do produto, junto com a engenharia industrial, que é depois do detalhamento, eles vão fazer os roteiros de fabricação das peças, e a engenharia de aplicação, que trabalha antes da venda. Na pré-venda. Isso. Nós trabalhamos na pré-venda. O que acontece? O viés comercial é muito forte. Exatamente. Da engenharia de aplicação. Ela fica entre a engenharia do produto
e engenharia de aplicação. Como o viés é forte em comercial, ele é forte também na engenharia. Então, a engenharia de aplicação tem que juntar as duas coisas. A parte comercial, que eu tenho que vibrar junto com o pessoal do comercial, a equipe da Cris, e, ao mesmo tempo, eu tenho que estar embasado na engenharia, porque nós temos que fazer equipamentos confiáveis e competitivos. Segura um pouquinho aí. Agora eu quero ouvir você, Paulo. Me fala um pouquinho aí da sua trajetória. Então tá bom, Cris. Eu me formei, peguei uma época difícil, né? Não tinha empregos em engenharia e comecei trabalhando numa empresa de pneus, na verdade, a Michelin. Mas estava louco, eu tinha conhecido Ribeirão Preto e aquele negócio, paixão à primeira vista. Falei, é aqui que eu vou morar. Sou de São Paulo, da capital, né? Aí o que aconteceu? A primeira oportunidade que teve, eu fiz um estágio numa empresa aqui em Ribeirão. Não era a Zanini, era a Penha Máquinas Agrícolas, que hoje, infelizmente, não existe mais. Mas ali é que eu vi que realmente Ribeirão seria o lugar que eu gostaria de morar. Aí procurei dentro das empresas da região que poderiam me dar uma oportunidade boa, né, que pudesse estabilizar e crescer profissionalmente, e enxerguei na Zanini Henke aquela empresa assim que eu achava como sendo ideal, que tinha oportunidade, tinha tecnologia, tinha um produto robusto, você entendeu? E encaminhei o meu currículo e fui trabalhando e apareceu uma oportunidade. Era uma época difícil, 86. O Jorge entrou em janeiro, né? E depois de algumas entrevistas, tal, eu entrei, acho que foi em maio, se não me falha a memória. Era uma época que o Brasil estava sofrendo uma grande crise, né? Exatamente. Econômica, né? Com certeza. Eu me recordo porque eu entrei em 89. Estava saindo um pouco em 89, né? Talvez. Mas ainda peguei um pouquinho daquela época lá. Tá. Aí o que aconteceu? A minha paixão pela mecânica, né? Pela engenharia mecânica sempre foi muito grande. E eu e o Jorge começamos trabalhando juntos e foi um crescimento muito bom. Por quê? Porque, na verdade, a gente ia buscar conhecimento, né? Junto com o pessoal da engenharia, documentação de projetos antigos que nós já tínhamos, na verdade, entregue, né? E tudo que eu procurava descobrir, conhecer, eu passava para o Jorge e vice-versa. Então, o Jorge também atuava numa área, eu atuava em outra. Ele atuava mais em turbo, eu atuava mais em redutores navais. Aí, tudo que eu descobri, eu passava para ele, e o Jorge descobria algumas coisas, passava para mim. Então, com isso, acho que o crescimento foi paralelo, né? Foi conjunto, né? Isso foi muito positivo para a gente, né? Que acho que todos ganharam, né? Aí o que acabou ocorrendo? Quando chegou lá na frente, a parte de engenharia de produto estava precisando de gente. Então o pessoal de lá, na época, era o Venilton, né? Ele me chamou para ir trabalhar com ele, me puxou. O pessoal da aplicação não gostou muito, né? Que eu já estava produzindo, já estava acostumado tal, com a rotina, mas acabou cedendo. Mas para mim acho que foi positivo também, porque eu tive condições de desenvolver bastante dentro da área de engenharia de produto e depois cair para a área de service, né? Que seria as correções, multimarcas, equipamentos de terceiros, né? E serviço de campo como um todo. E aí eu me enfronhei e acabou o que é hoje, né? A gente faz o atendimento de equipamentos Zanini, mas também de multimarcas, mas podendo sempre buscar uma coisa que para nós é muito importante, que é, depois de uma reforma, depois de uma intervenção, transmitir equilíbrio, transmitir robustez e confiabilidade nos nossos equipamentos, tá? Ou que a gente fez a manutenção. Então, sempre teve esse elo aí, né, Jorge? Você e o Nakano. O Nakano começou na área de aplicação também, mas depois foi mais para a engenharia do produto e sempre trocando ali as ideias, né, nos muitos projetos que apareciam. Exatamente. E você comentou uma coisa importante, Jorge, e aí eu queria falar um pouco mais dessa questão
do que é engenharia de aplicação, qual o perfil da pessoa para trabalhar nesta área, e elencando isso do que é um redutor, né? Porque a gente falou lá só para relembrar do nosso primeiro podcast, o que é um redutor, né? Para que ele serve e onde entra a engenharia de aplicação nisso tudo. Ok. É interessante, então, falarmos sobre um conceito básico do redutor, né? Como todo mundo aqui, são vários níveis, várias formações que estão nos ouvindo, tem desde engenheiros até psicólogos, então tem gente que nem ouviu falar, pensa que redutor de velocidade, não tem ideia, né? Muitos falam assim, a caixa de transmissão do carro. Começa por aí, já é um conceito interessante, né? Exatamente. E tem uns que acham que é aquela lombada que tem na rua, que são um redutor de velocidade. Eu só estou lembrando rapidamente, um amigo nosso de vendas, ele telefonou para uma empresa, olha, vocês têm redutor de velocidade aí? Ele queria vender esse redutor de velocidade. Só que naquela empresa, a cidade estava em feriado. Era feriado na empresa. Então, o que acontece? Ele perguntou para o guarda da portaria, olha, vocês têm redutor de velocidade? Só que ele não sabia que era o guarda da portaria, né? Vocês têm redutor de velocidade aí? Aí o guarda respondeu, temos sim, moço. Ó, bem em frente à guarita tem um redutor de velocidade para os carros passarem devagar. Quer dizer, então, ele pensa isso. E também tem pessoas que perguntam, que trabalham na Henkel, mas não sabem o que faz. É outra área, não é área técnica. Tem amigos em Ribeirão, outras cidades, que perguntam, o que vocês fazem lá? Ela fala assim, redutor de velocidade, eles falam. Mas, gente, o mundo tem que aumentar a velocidade. Por que vocês estão reduzindo a velocidade? Não é isso. O redutor teria que chamar multiplicador de torque, porque ele reduz a rotação para ganhar torque. Então, e o que é um torque, Jorge? Isso, exatamente. O torque é tudo que você faz o giro num objeto. Por exemplo, você vai abrir uma torneira, você está aplicando um torque na torneira. Vai abrir a maçaneta de uma porta, você está aplicando um torque. É a intensidade de torção àquele objeto. E é isso que o redutor faz. Ele multiplica o torque que vem de um acionador. Por exemplo, um motor elétrico, ele não consegue acionar uma máquina pesada, como uma moenda, como um moinho de cimento, ou uma bamburi numa fábrica de borracha. Então, entre o motor e a máquina que vai ser acionada, eu tenho que instalar um redutor de velocidade, ou seja, prefiro falar em um multiplicador de torque, que essa que é a função nobre do redutor de velocidade. É que ficou o redutor de velocidade, mas, na verdade, o que eu quero ganhar é o poder de torção da máquina na saída do redutor para poder acionar uma máquina pesada, moenda e assim por diante. Então, esse que é o objetivo. E o redutor, ele vem de um princípio lá antigo, de 200 anos antes de Cristo, do nosso amigo Arquimedes, que era um físico, matemático, engenheiro. Ele inventou muita coisa. E dentre as coisas que ele sacou foi a alavanca. Inclusive, ele falava assim, se me der um ponto de apoio no espaço e uma alavanca do tamanho que eu precisar, eu movimentarei o mundo. E ele falou tudo isso. E no redutor, são várias alavancas ali dentro. Aí você me pergunta, mas como alavancas? São cilíndricas, são engrenagens. Não. Quando a força do pinhão exerce no dente da engrenagem, a força que vem no dente da engrenagem multiplica pela distância e provoca um torque. Isso aqui é uma alavanca, que é a famosa alavanca de Arquimedes. Então, o Arquimedes, o que ele falava? Se você me dá uma alavanca de 50 milhões de quilômetros e um apoio no espaço, com o dedo levanta a terra. E é verdade. O redutor de velocidade é o princípio de Arquimedes lá. Ele viveu 200 anos antes de Cristo. Siracusa, que era uma parte da Grécia, na Sicília, que ainda não era do Império Romano. E ele inventou catapulta, ele inventou a rodana, o número pi, ele que descobriu também. Então, quer dizer, a gente usa no redutor um princípio aí que era de 2.200 anos atrás. Então, voltando, agora que vocês entenderam que o redutor ele tem o poder da alavanca lá dentro, porque um redutor de velocidade sempre tem, olhando lá dentro, tem uma engrenagem menor, uma maior. Se tiver dois estágios, tem uma menor, uma maior e uma maior. E justamente, se tiver dois estágios, como se fossem duas alavancas
favorecendo o giro, essa torção na máquina que chama torque. Então, o redutor de velocidade, ele foi inventado justamente para isso. Um motor sem tanta capacidade de torque consegue acionar uma moenda com torque 1000 vezes maior do que o motor, graças ao redutor. O pessoal, Então, assim, resumindo, por exemplo, numa moenda, numa aplicação de moenda, nós temos lá uma turbina ou um motor elétrico, onde ele está produzindo a velocidade, a energia, ele certo? tem velocidade, mas não tem torque. Exatamente. Motor, Ele só tem a rotação, só tem a velocidade. Isso. Aí, onde entra o redutor? Essa velocidade, ela passa por um redutor, no caso de uma moenda, se for uma turbina num redutor de alta, onde já reduz essa velocidade. Vamos dar exemplo de 7.000 rotações por minuto para 1.200 rotações por minuto. E quando ela entra no segundo redutor, que é o redutor de baixa, esse 1.200 se transforma em torque, 6 rotações por minuto. Exatamente. Esse torque é a força que vai movimentar a moenda. É a intensidade de torção que vai movimentar a moenda. Porque Maravilha. todo mundo aqui já foi no garapeiro, né? Tomar uma garapinha, lá tem uma moendinha pequenininha, os rolos são pequenos e tem redutor. Não sei se vocês reparam que tem engrenagem lá, hein? Sim. No garapeiro. Numa usina de açúcar e álcool, aquele rolo que vocês veem que é desse tamanho, ele é de 1,5 metro, 2 metros. E ali entra muita cana. E a força de torção que precisa movimentar aquilo é gigante. Então, só com o redutor de velocidade, prefiro falar no multiplicador de torque, que vai viabilizar essa moagem. O moinho de cimento também, ele é muito pesado. O conceito é igual para todas as indústrias, certo, Exato, Jorge? várias Por aplicações. exemplo, numa cimenteira, no moinho vertical, no moinho horizontal, no forno, numa siderúrgica, na linha de laminação, na fábrica de borracha, de pneu, no bambu, no acionamento do bambu, onde começa a fabricação da borracha, precisa de um torque violento, porque ainda está muita tensão ali no material da borracha, e ali o motor não vai dar conta sozinho. Então, tem que ter redutor de velocidade para multiplicar o torque do motor. Então, se o redutor reduz, por exemplo, 100 vezes a rotação, significa que o torque aumentou 100 vezes. É inversamente proporcional. Se a rotação caiu 100 vezes, a força de torção na saída aumentou 100 vezes. E você, na sua área de aplicação, Jorge, como começa o seu processo? Porque a aplicação, ele é o grande arquiteto, né? Quando chega a oportunidade na área comercial, né? A área comercial levando uma oportunidade, por exemplo, eu preciso de um redutor especial para uma aplicação, vamos dar exemplo de um moinho vertical de uma cimenteira. A gente traz essa oportunidade para a área de aplicação e aí começa todo o trabalho da engenharia de aplicação. Como que é isso, Jorge? O que você... quais são os conceitos e os processos da engenharia para que lá no final do projeto saia um projeto de alta confiabilidade para aplicações supercríticas, como é onde a gente trabalha, e que atendem todas as especificações da necessidade daquela máquina. E competitivo. E competitivo, muito bem lembrado. Como que é isso, Jorge? Fala um pouquinho da rotina ali da aplicação. Primeiro, o início de tudo é conseguir os dados corretos para dimensionar esse equipamento. Porque, às vezes, o pessoal não tem muita paciência. Põe um motor de 100 HP, 1000 HP, mas não sabe se exatamente é aquela potência. Então, se você começar certo, sabe, primeiro coletar todos os dados do cliente, a instalação como é que é, se a temperatura é alta no local que vai ser instalado o redutor. Ou seja, muitas vezes você tem que ir no campo, você tem que ir lá, olhar o que está acontecendo. Buscar informações. Buscar informação. Porque muitas vezes o cliente nem tem, né, Jorge? Ele não tem. A gente faz uma entrevista com o cliente. A gente tem que pegar informações escondidas ali, escondidas. O que é isso? Mas por quê? De repente, o nosso concorrente não pega essa informação. Nós começamos a ganhar o projeto ali. Começa a ficar competitivo ali. Eu entrando com os dados certos, potência, torque. E, às vezes, o cliente precisa só um redutor intercambiável com algum existente lá. E aí, o que tem que fazer? Ele fala assim, olha,
eu não quero mexer em nada na minha instalação. Eu não quero mudar o motor de lugar, eu não quero mudar o moinho do lugar. Eu quero que você tire esse redutor aqui antigo, que está dando problema há muito tempo, e coloque um seu, inclusive com mais capacidade. Então, esses são os desafios da engenharia de aplicação. Um redutor intercambiável com o existente, que tem que ser competitivo e a performance melhor do que o existente lá, superior e com fator de serviço mais alto. E aí, a gente tem que trabalhar o ponto ideal, justamente. Se a gente peca por superdimensionamento, não chega nem vender o equipamento. Ou seja, a gente não fica competitivo. Isso, porque é muito cômodo você falar, eu vou colocar bem robusto aqui, ó. Mas só que eu trabalho antes da venda. Se eu coloco uma coisa exagerada, não precisa durar 100 anos, eu quero que dure 50, um exemplo assim. Se eu exagerar, eu não chega nem vender o equipamento. Aí, se você der uma despertinha e falar, eu vou deixar subdimensionado, eu não vou usar um fator de serviço bom para isso, eu vou usar mais abaixo, mas eu fico competitivo, ó. Meu redutor fica mais leve. Aí é uma engana que eu gosto também. Aí é o contrário, eu acho muito mais sério isso, porque aí não vai ter performance no campo. Ou seja, isso é muito importante, essa avaliação por parte do cliente quando ele está ali adquirindo uma máquina, certo, Jorge? Muito importante. A gente vê muitos casos aí, né, que o cliente ele vai só pelo preço e ele não tem essa preocupação, né? Nós já pegamos vários casos ali que, ok, a gente perde a concorrência e lá, depois que é instalado, o cliente volta para a Zanini Henk e fala, ó, eu comprei aquela máquina, ela não está performando, Zanini Henk, vem aqui e me dê uma solução. E aí a gente descobre que o redutor foi projetado, né? Inadequadamente. O fator de serviço não correto para aquela aplicação. Cada aplicação temos que colocar um fator de serviço adequado para ter a performance excelente. Tem que ser. Nós fabricamos redutores, nós temos uma bandeira de fabricar redutores de alta qualidade, durabilidade e confiabilidade. Esses 3 pontos são muito importantes para nós. E nós temos nós somos bem éticos nesse ponto. Se a gente coloca que o fator de serviço redutor, 2,5 no redutor, ele está exatamente com esse fator de serviço. Jorge, eu assisti uma palestra sua que eu achei bem interessante você explicando, que às vezes o cliente vai lá e fala assim, ó, na proposta dele, ele fala que o fator de serviço daquela máquina é 3, é 2,7, é 3,1. E você comentou naquela oportunidade o seguinte, fiquem atentos, porque às vezes o fator de serviço, numa peça ele está 3, na outra ele está 2. Quer dizer, no conjunto total da obra, ele não representa os 3 que está ali colocada na proposta dele. Eu achei muito interessante essa sua colocação. Exatamente, ele vai ter um ponto fusível, né? Não adianta outros lugares, outros engrenamentos ter fator alto, se um está baixo, ele vai dar problema. Então, a honestidade no dimensionamento, isso aí é primordial, esse compromisso nosso com o cliente, porque ele está recebendo aquilo que ele está imaginando que ia receber mesmo. Porque é um conjunto de coisas. Não adianta fator de serviço no papel. Muitos fabricantes falam, olha, fator de serviço está 3. Só que, na realidade, não está. O redutor, quando vem carga, ele vai deformar. Todo corpo, até o aço, sob tensão, ele tem flexões, ele deforma. E temos que conhecer essas deformações para fazer as correções nas hélices. Então, se você coloca que é 3 fator de serviço, você está considerando, por exemplo, que todos os dentes estão engrenando, toda a largura da engrenagem está sendo usada. Mas se você não olhar a outra parte, que são os cálculos mais avançados, levando em consideração torção do pinhão, flexão do pinhão, para que... Aí já estamos falando de tecnologia. Tecnologia. Certo? Tecnologia. Isso. E a gente, assim, a tecnologia não surgiu da cabeça do Jorge, do Paulo. Assim, a gente trouxe essa bagagem lá atrás da Henk da Alemanha. Sim. Certo, Jorge? Você viveu isso, né? Lá nos primórdios, começo ali, 78, que ainda não estava na Henk, mas justamente a Henk... que até então era Henk Zanini, né? Hoje Zanini Henk. Ela nasceu com a joint venture da Henk da Alemanha, que naquela época ela já tinha 150 anos de experiência em transmissões,
de redutores e rodas dentadas. E com joint venture com a Zanini Sertãozinho, formou a Henk Zanini. Então, o V0, a velocidade inicial nossa, a velocidade da luz já começamos. Um know-how de engrenamento, de engrenagens, melhor do mundo. Né? Que a Henk da Alemanha era e é ainda uma autoridade em tecnologia de dentado. Né? E sempre na frente. E sempre com a mesma genética nossa, redutores especiais. Então, toda essa parte de cálculo nós herdamos da Henk da Alemanha através da transferência de tecnologia. E, caminhando junto, nossa realidade aqui no Brasil, dia a dia, nas moendas. Então, nós conjugamos aquela tecnologia fina, excelente, de dentado que a Henk tem, com a nossa experiência no Brasil. Então, formou muito robusto, uma estrutura muito robusta a Henk. E treinamentos, no início, nós tivemos treinamentos. Normas, né? Nós temos normas especiais, né, Jorge? Exatamente. Que vieram da Henk da Alemanha, né? Isso. São as normas AN, né? Ah. Então, a gente tem todas as normas dentro da engenharia, né? Para que possa ocorrer essa consulta, possa haver continuamente o desenvolvimento de produtos dentro dessas normas. Agora, tudo que o Jorge está falando está perfeito, mas a gente deve lembrar que na Henk, uma coisa muito importante é que é uma empresa. Começa pela engenharia de aplicação, passa pela área comercial, passa pela área de engenharia, mas a gente tem por trás uma indústria completa com máquinas, com tratamento térmico, com inspeção, que dão para a gente uma confiabilidade de tudo que aquilo que a gente projetou consiga ser fabricado, consiga ser montado e consiga se performar no campo. Ou seja, pelo que eu estou entendendo, Paulo, que você está colocando muito bem, é o seguinte, às vezes não é só você ter o desenho, você ter o software, né? É o conjunto da obra, né? É você ter as máquinas de alta precisão, né? Porque às vezes você tem um projeto, mas ele não performa porque ele não foi fabricado dentro daquelas tolerâncias e das normas que o projeto requerem, né? Isso. Então, quer dizer, é tudo, né? O tratamento térmico também. Eu me lembro, eu sempre falo nas nossas apresentações que quando nasceu esse joint venture com a Henk da Alemanha, isso foi mandatório, né? Que a gente tivesse o nosso tratamento térmico in-house, né? Para a gente ter a planta e para seguir com o joint venture, era um item mandatório esse investimento no tratamento. Então, quer dizer, não é simplesmente você se aventurar e falar, eu fabrico redutores de velocidade, né? Você pode até conhecer um pouquinho dessa matéria, mas para que isso concretize de forma com confiabilidade, com qualidade total, é uma jornada longa e tem vários maestros ali que compõem para que tudo saia no final da linha de forma adequada. Exatamente. Recentemente eu tive uma visita com o pessoal da Vale do Rio Doce, né? A Vale, né? E eles vieram conhecer a empresa, estava junto com o Geocir e tal, e nós apresentamos a fábrica. Eu acompanhei e, na verdade, até fui puxando, tracionando aí a visita no sentido de pegar os pontos mais importantes. Quando nós entramos no laboratório de metrologia lá da Nilce, com aquela variedade de equipamentos sofisticados, caros, de precisão, tudo com a temperatura controlada, o rapaz olhou assim e falou, nossa, não sabia que isso daí existia no Brasil. Quer dizer, ele imaginava que era o Japão, a Alemanha, a Europa, e que no Brasil tivesse tudo ali pronto. E aí ele olhou e falou, nossa, essa empresa é muito completa. Você entendeu? Vocês precisam divulgar isso daí. Então, quer dizer, quem olha a Zanini Henk apenas como uma fachada, um produto, vê uma parte só do conjunto da obra. Na verdade, é o que você falou. Está cheio de maestros, de professores, de pessoas que entendem muito do que fazem dentro da empresa, em cada área. Você vai na montagem, você vai no teste, você vai no tratamento térmico.
sempre você encontra pessoas que dominam um assunto. Especialistas e altamente qualificado nessa questão técnica. Exato. Esse é o perfil dos nossos colaboradores, né? Perfeitamente, exato, isso aí. E é muito importante, é interessante o que você está falando, Paulo, porque assim, eu ando muito, né? E você falou, muitas pessoas quando ficam admirados de ver que tem uma empresa dessa dentro do Brasil, mas quando eu ando aí fora, né, América do Norte, América Central, e aí eu posso garantir para vocês que eu visito, né? Porque a gente está desenvolvendo parceiros, porque a gente tem muitos equipamentos agora, inclusive nos Estados Unidos, e a dificuldade que a gente tem para homologar um parceiro, porque eu acredito que na América Latina não tem uma fábrica como a nossa, como a Zanini Henke, né? Por isso que eu sempre falo, né, sobre os nossos competidores, né, Jorge? Quem são de fato hoje os nossos competidores? São os fabricantes europeus, né? Hoje a gente tem ali uma Flender, uma Mag, David Brown, né? Esses são de fato os nossos verdadeiros concorrentes. Sim, que tem uma tecnologia de onde saiu a nossa, né? Exatamente. Da Henke da Alemanha. Exatamente. Né? Se você faz um produto durante vários anos, você fica muito bom naquilo e você começa a exceder as normas internacionais. Por exemplo, você consegue fazer um redutor conforme a DIN, que é a Deutsche Industrienormen, a norma alemã da indústria. Você consegue fazer, mas cadê o know-how? Porque se você faz 150 anos, igual a Henke da Alemanha, redutores, nós, 45 anos, você fica muito bom que você começa a exceder essas normas internacionais. Você começa a criar a sua norma. Nós temos, por exemplo, a ZAN, né? ZAN, que é Zahnräder Fabrik, fábrica de rodas dentadas. Por isso que vem a ZAN. O que é? É a DIN, norma internacional, conhecida mundialmente, domínio público, mais os 160 anos de experiência. Você formou a ZAN. Essa você não mostra para ninguém. Esse é o seu know-how. Eu acho muito engraçado, né? Às vezes a gente tem algumas reuniões que aí vem um cliente um pouquinho mais conhecedor do tema e tal, ele sempre vem lá questionar a gente com normas AGMA, DIN, né? E aí eu fico sempre naquela, né, de não querer. Mas não é só isso, né? Não é só você ler ali um item da norma. Exatamente o que você falou. Você tem 150 anos de experiência, onde você tem a sua própria norma que transcende em muito a questão da DIN e da AGMA, certo? Algumas coisas você pode continuar na DIN. Essa é boa. Ou não, peraí, esse raio de concordância, a DIN não está muito legal. Você viu que a gente tem uns redutores que está acontecendo, o óleo não está indo no lugar certo. E se a gente fizer esse raio aqui, aí você começa a ver que você está melhorando até a norma internacional. Então, você usa algumas coisas da internacional e muita da sua, que é a sua experiência, que fica guardada a 7 chaves, certo? Esse é o seu know-how, que faz você ficar com vamos dizer, superioridade em relação a outros que não têm esse know-how, né? Então, você vai adquirindo. E a gente pegou isso dos 150 anos da Henke da Alemanha e mais o nosso de Brasil aqui, 45 aproximadamente, né, Cris? Exatamente. Então, nós estamos chegando perto dos 50 anos, 50, né? A gente, daqui a pouco, acho que não sei se é o ano que vem ou o próximo ano aí, já vamos chegar nos 50 anos. Ô, Cris, tem um aspecto que o Jorge falou e você também citou de uma maneira bastante enfática aí, que é o tempo que os profissionais permanecem dentro da empresa, né? E eu estava comigo aqui pensando aqui, como o campo é muito vasto, esse campo é muito amplo de equipamentos de transmissão de torque, o que acaba ocorrendo? Sempre nós temos novidade, sempre nós temos coisas novas. E a gente pesquisando, a gente consegue ver que o que a gente aprendeu da Henke da Alemanha nos dá suporte para que a gente possa encontrar soluções, encontrar caminhos para resolver problemas. Então, hoje a gente anda com as próprias pernas, com certeza, mas baseado sempre num conhecimento que veio lá de trás.
Então, toda essa dinâmica e esse volume de informações que hoje você está mexendo com equipamento de cimento, amanhã você está mexendo com equipamento naval, depois é turbo, depois são coisas assim extremamente variadas. Isso faz com que cada área, cada profissional que está ali, ele consiga sentir a importância que ele tem dentro do processo. Então, você fala assim, poxa, mas eu vou ter um Elson, eu vou ter um Elias, eu vou ter um Batata, tantos profissionais com tanto tempo, por quê? Porque não é rotina, não é monotonia, sempre você tem um desafio e depois do desafio, passa um tempo, a gente consegue ter o sucesso, que é a confirmação do nosso trabalho. Então, isso daí, assim, para cada um de nós que está ali dentro da empresa, é muito importante. Porque, normalmente, quando o equipamento vai bem, o cliente não reclama. Como é que está aquele equipamento? Ninguém falou nada porque está bem. Mas, na verdade, a gente quer saber porque é uma vontade de ter atingido a perfeição, ter atingido o objetivo de satisfazer a necessidade do nosso cliente, tá? Então, isso daí não está assim... só nessas pessoas, mas em cada componente que é mais antigo, que vem trazendo todo esse espírito, ele quer saber. E é muito importante dentro da empresa a gente ir divulgando essas notícias. Por quê? Que o pessoal falou, e aquele equipamento? Aquele está funcionando perfeitamente. Que bom. Então, a pessoa fica satisfeita. Então, o nosso colaborador... É como se fosse um ímã, é um magnetismo que atrai ele no sentido de buscar a perfeição. Dentro de cada área se busca a perfeição, se busca o trabalho perfeito para que atinja a satisfação do cliente. E um dos grandes diferenciais nossos, que a gente inclusive já citou aqui em outros podcasts, é a questão da solução técnica que a Zanini Henke é capaz de dar. Não somente em casos de redutores novos, né, mas também quando o assunto é serviços, seja em redutores Zanini Henke ou multimarcas. E aí, Paulo, você é um especialista, você está cada vez mais presente ali quando o tema é serviços, e eu queria ouvir de você como que é esse dia a dia ali para que o cliente chega com uma máquina dentro da Zanini Henke, é um fabricante europeu, com problemas, e a gente tem que entender o que está acontecendo e propor uma solução mesmo sem ter o projeto. Então, eu queria que você contasse um pouquinho disso, e depois também quero que vocês dois falem o que foi mais desafiador para cada um de vocês durante a trajetória profissional de cada um. Qual foi o projeto desafiador que vocês encararam e que fez perder um pouco do sono de cada um? Antes do Paulo responder, é só falar um pouquinho antes que ele falou. Ele falou a terceira coluna que sustenta a nossa empresa, né? A gente falou projeto, know-how. Segunda, fabricação. Terceiro, material humano. A motivação. Certeza. Você falou a terceira coluna aqui. Que estava faltando, né? Que a gente precisava lembrar dos colaboradores nossos. Com certeza. Muito bem, lembrado. Muito bem. Bom, vamos lá, Cris. Quando você falou nesse tipo de assunto, na manutenção de máquinas aí de origem europeia, né? Teve vários casos que a gente conseguiu solucionar, eu participei ativamente, né? Mas tem um assim que foi bastante forte, tá? Na época, quem me convocou para ir lá visitar, conhecer o equipamento foi o Álvaro, né? Que hoje não está mais aqui entre nós. E ele era o nosso contato comercial dentro do estado de Minas, né? E tinha uma empresa cimenteira, no caso Cimento Lis, que tinha uma máquina, um redutor planetário, tipo KPAV, que não conseguia performar. Ele começou a dar problema e essa empresa acabou entregando a primeira manutenção num terceiro aí. Infelizmente, foram várias tentativas e não conseguia performar, não conseguia atingir vamos dizer, a produção normal da máquina. E ele cansou, esse cliente nosso cansou. Coincidiu do Álvaro passar por lá e... mas a Henke, por que nós não lembramos da Zanini Henke? Aí o Álvaro me ligou
e falou, Paulo, você precisa vir para cá urgente. Isso daí foi, acho que num final de tarde, nós conseguimos arrumar uma passagem. Eu fui para Minas ainda naquele dia, cheguei lá perto de meia-noite, 1h, ele foi me buscar, e no dia seguinte nós visitamos essa empresa, Cimento Lis. Pois bem, a gente tomou conta do ciência desse contexto, né, Jorge, que você tinha falado tão bem, de conhecer todo o ambiente, o projeto. Exato. Faltava uma série de informações que o próprio cliente não tinha, mas a gente procurou entender o problema. A gente trouxe uma parte da máquina para a fábrica nossa, em Cravinhos, fez um projeto, desenvolveu uma solução bastante robusta e a máquina voltou. Agora, enquanto a máquina não voltou, haja noite de sono, viu? Que foi perdida. Isso eu acho bem interessante, porque eu acho que nada substitui a experiência, né? Nós temos ali tudo disponível, né? Acho que hoje a Zanini Henke, quando a gente fala de serviços, né, Paulo? Nós temos a engenharia nossa está ali disponibilizada para dar todo esse know-how para que esse projeto aconteça. E também os profissionais experientes e o corpo humano técnico que a gente acabou de citar aqui. E Paulo, me fala uma coisa. Você perde as noites de sono, no final eu acredito que tenha performado com excelência, né, o equipamento. Nossa, o cliente ficou satisfeito. O cliente ligou várias vezes querendo aumentar a capacidade de moagem dele, né? Mas aí eu já não podia mais responder, né? Porque o projeto como um todo não era nosso, né? De nosso conhecimento. Eu falei, não, trabalha dentro do limite da máquina, porque você trabalha com confiabilidade. E a gente teve tanto sucesso que uma segunda máquina que ele tinha, ele pediu a mesma padrão de reforma que nós fizemos na primeira. Então, essa obsessão que a gente tem, né, pela confiabilidade, pela qualidade, né, que a gente aplica nos nossos redutores, a gente aplica muito fortemente agora em serviços, né, Paulo? Com certeza. É um processo contínuo, né, e tem vindo bastante máquinas de várias áreas, inclusive da área agora petroquímica, né, offshore. Nós temos recebido bastante equipamentos e é muito importante a gente ir buscar. A gente eu converso com o pessoal da engenharia direto, vamos ver a máquina? Vamos entender a máquina? Vamos ver aonde que ela falhou. Por quê? Por exemplo, quando você vê a máquina e você vê ela desmontada, aonde que ela falhou, que peça que quebrou, que peça que rompeu. E aí a gente teve um podcast aqui, te interrompendo um pouquinho, onde a gente falou da importância, quando chega o equipamento na nossa fábrica, do laudo, né? Sim. A gente às vezes fala, pô, a gente tem um super laudo, demora, né? Às vezes o concorrente ele é muito mais rápido em mandar esse laudo para o cliente, mas ali o nosso laudo tem informações importantíssimas para que a gente consiga chegar no final da linha também com a confiabilidade. O laudo dá subsídios para eles pensarem, o pessoal do service contínuo, melhoria contínua do service, para não ter só soluções paliativas. Porque muitos fabricantes, ele quebrou o dente da engrenagem ou desgastou o dente da engrenagem. Vamos trocar essa engrenagem por uma nova. A gente não faz isso. Isso aí é uma solução temporária. Nosso diferencial é isso. Com a riqueza do laudo, das informações, aí o Paulo e a equipe, eles vão ver onde é a causa raiz disso. Exatamente. Desse problema. Causa raiz. Não adianta só trocar a peça. Ela vai dar problema daí 1 mês, 2 meses de novo. Então, tem uma inteligência na service, tem que ter, na service. E o cliente, ele fica satisfeito. Então, o cliente, por exemplo, que só fica vendo a solução superficial paliativa, e mais né? Barata. Paliativa, que é mais barata no início, né, Jorge? Mas no final da linha lá vai custar muito mais caro. Sim, porque trocou só uma peça que vai voltar. Eles identificam erros de projeto. Nós damos manutenção em multimarcas. Lógico. De todos os fabricantes do mundo, nós damos manutenção. E identificamos falhas de projeto e modificamos o projeto. Né? Jorge, nós, inclusive, lançamos produtos, né, com muitas melhorias e colocamos no mercado desse nosso
conhecimento em propor soluções de service em redutores problemáticos, certo? Exatamente. O exemplo do Comidrive nosso, Sim. né? Acionamento de moinhos de cimento horizontais, mas acionamento direto. Né? Acoplado. Os Comiflex Flender estavam dando muito problema, tinha alguns erros de projeto, e de tanto darmos manutenção nesses redutores, nós criamos o nosso redutor, né? Aperfeiçoamos. Com a nossa tecnologia, com o tecnologia. nosso projeto, muito Isso. melhorado, que performa com excelência. Exatamente. Então, é isso. Tem inteligência na service também. Não é só no projeto, Sim. lá em redutores novos, mas na Sim. service. Não, e também acontece muito... Essa é a diferença de uma empresa que tem tecnologia, que tem engenharia. Eu fico meio chateada porque às vezes eu estou numa concorrência e aparece lá, não, mas o concorrente tal, que na verdade é uma oficina, né? É uma oficina, não dispõe de engenharia, não dispõe de todo esse know-how que a gente aplica quando o assunto é service, né? Exato. Então, às vezes, você só fazer o teu olhar ali do preço, né? No primeiro momento, parece que vai ser menos oneroso para quem está comprando o serviço, mas lá no final da linha, por exemplo, você citou aqui, o cara vai lá e toma uma decisão de trocar só uma peça. Aí acontece a falha, além dele quebrar outras partes do equipamento, aquela própria peça que ele trocou muitas vezes pode ser danificada. E a Então, máquina quer dizer, tá parada, né? Assim, normalmente as nossas máquinas, elas estão no coração da empresa. Então, por exemplo, se for pegar um caso de um turbo, o que acontece? Se você parar o turbo, você para toda a cogeração da empresa. Então, deixa de faturar, deixa de produzir. milhões São contratos que a pessoa... de energia, né? Deixam de faturar e ainda paga a multa, né? Exato. E a mesma coisa, produção de cimento, produção minério, de aço. né? Uma Exatamente. mineradora com processo parado, né? Porque a gente movimenta os processos. Uma mineradora com um processo parado, milhões. Uma cimenteira com processo de produção de cimento parado, milhões. A cana, né? Uma moenda parada ou bypassada é uma perda grande de dinheiro. Até falamos aqui também já em outros podcasts. Mas é isso, certo? Sim, dá para comprar quantos redutores com uma parada numa siderúrgica? Exatamente. Num investimento um pouco maior. Essa conta é importante. Ô, Cris, Né? mas hoje teve um tempo que isso daí foi levado em consideração. Parece que houve, não sei se na época que começou um processo assim de gestão em que as empresas viam apenas o investimento, o valor. Não iam mais a fundo buscar a durabilidade, Sim. confiabilidade. E parece que hoje, devagarzinho, as empresas estão voltando atrás no sentido de buscar. Eu vou investir, mas quanto tempo vai operar? Porque as nossas máquinas vão no coração. Se parar, para a empresa, para o faturamento. Você entendeu? Exato. Então, o pessoal tem voltado e, assim, eu tenho sentido, assim, uma busca no sentido de que os nossos equipamentos voltem a ser, vamos dizer, figura importante dentro do processo de produção deles. A confiabilidade. Então, é uma coisa de administração. Infelizmente, a gente fica, muitas vezes, refém desse processo, mas hoje o pessoal está voltando a dar bastante atenção, bastante prioridade na confiabilidade das máquinas. Exatamente. Um exemplo, várias usinas aí, Automogiana, a Delta, eles têm reservas de redutores para geração. Estrategicamente, a geração é super Muitas importante. usinas hoje investem no reserva para cogeração. Para cogeração, porque, imagina, a moenda toda eletrificada. Você vende para energia para concessionária. Se para um redutor desse, para a moída inteira, você deixa de moer, você deixa de jogar energia na rede e paga a multa ainda da concessionária. Por não está produzindo, né? Exatamente. Você perde duas vezes, né? Duas vezes. Você perde porque você não está produzindo, você não está faturando, e você perde porque você tem a multa para pagar na concessionária. Essas grandes usinas descobriram isso, a parte de energia primeiro. Então, eles compraram muito turbo-redutores nossos. E no grupo eles conseguem fazer um remanejo de ter uma reserva em cada lugar, mesmo se tiver em outro em cada TG, né? Eles na chamam cada de TG. Na cada TG.
Exatamente. Agora eu quero pegar esse gancho de confiabilidade, né? Como a gente falou bastante agora de tecnologia, falamos aqui de processos, falamos do service. Eu quero puxar aqui um pouquinho, falar de confiabilidade. Uma pergunta e um tema que foi muito debatido aí nos últimos anos é planetário ou paralelo? Em termos de confiabilidade, minha pergunta para os dois é, em termos de confiabilidade, planetário ou paralelo? Jorge e Paulo Nakano. Eu vou responder ao contrário. Primeiro falando do porquê da minha resposta, depois falo por último. Tá. O que eu prefiro, né? Nós fabricamos 2 tipos de redutores. O redutor paralelo com divisor de torque para acionamento de moenda e os redutores planetários, que nós estamos na 3ª geração. É um constante estudo o redutor planetário. E o nosso Planetário Revolution está sendo um sucesso, né, Jorge? Exatamente. Vamos falar de passagem aí, onde está operando aí com excelente performance também. Exato. Então, fabricamos esses 2, vamos falar assim, filhos nossos para a moenda, né? Sim. Mas só que por isso mesmo que conhecemos eles bastante. Eles têm genéticas diferentes, né? Por exemplo, o Torque Max, ele tem tipo 12 rolamentos e 6 pontos de contato, que são os dentes pinhão e engrenagem. No redutor planetário, ele já tem muito mais rolamentos, é coisa de 30 rolamentos, e pontos de contato também, mais 28, 30 pontos de contato. Esse planetário central, você nem está falando do rola-rola. Nem falando do rola-rola, porque aí já são 5, 6 redutores acionando um terno, é muita peça girando. Sim. Então a confiabilidade vai caindo. Então, ele pode mandar fabricar no melhor lugar do mundo, precisão de relógio, um paralelo e um planetário. O planetário tem desvantagem matemática e estatística. Não é porque fabricou com qualidade menor, é por causa da quantidade de peças. Lembra aquelas árvores de Natal da sua avó? Sim. Que tinha aquelas luzinhas que se falhava uma, todas paravam. Sim. É um circuito em série. O equipamento mecânico, o redutor, é como sendo um circuito em série. Se um rolamento der problema, para o redutor inteiro. Então, quando acontece isso, a confiabilidade global dessa máquina é o produto das confiabilidades de cada peça susceptível à falha. Supondo, por exemplo, 98% de confiabilidade cada engrenamento e cada rolamento. O Torque Max vamos supor que ao todo ele tem 15 a 20 pontos de susceptíveis à falha. Já o planetário tem uns 40 pontos. Então, supondo 98% de confiabilidade, o Torque Max eu pego 0,98 elevado a 15, que é a quantidade de peças. E o planetário eu ponho 0,98 elevado a 50. Um número menor que 1 elevado a uma potência grande, vai ficando, de 98, ele vai ficar com confiabilidade de 60%. É porque é o produto das confiabilidades, porque está em série, não é em paralelo. Você sempre demonstra um gráfico de calor onde você mostra isso, né, Jorge? Que a partir do 3º, 4º ano, as diferenças, né, de falhas, de possíveis falhas entre planetários e paralelos, né? E a gente sabe muito bem o porte forte e fraco de cada um. Por exemplo, inicialmente, capital. Para você investir, claro que o planetário ele é mais barato. Você tem pouco dinheiro, então um acionamento planetário, né? E o Torque Max ele é mais caro. Porém, o Torque Max se paga devido aos longos períodos entre manutenções. O Torque Max é muito maior entre as manutenções do que o planetário. O planetário, as manutenções têm que ser curtas, sei lá, 1 ano e meio, 2 com manutenção. Trocar um rolamento. Trocar um não. Não, o planetário tem que trocar todos os rolamentos. Quando você abre uma máquina, eu acompanho ali, gente, eu rolamentos. acompanho ali entre safra, né? Sim. E aí quando chega, é nítido para mim, quando chega um laudo de planetário e um laudo de paralelo, e que eu observo ali, o cliente, ele tem que, além dele ter que fazer toda a reforma ali das máquinas, trocar pinhão, planetárias, pinhão solar e tal, ele tem que trocar, não é um rolamento, ele tem que trocar todos os rolamentos para voltar ao mínimo de confiabilidade da máquina. É uma grana, gente, violenta. Ele quando pagou menos lá eu olho uma inicialmente. proposta, entendeu? Exato, uma grana. Pagou menos inicialmente, só que depois Sim.
O Torque Max, que foi mais caro, já se pagou, depois de algumas safras, poucas safras, ele já está mais barato do que o planetário, né? Então, essa pergunta que você me fez, muitos usuários me fizeram, né? Se você fosse o dono dessa usina, você compraria o quê? Aí eu explico. Você não tem dinheiro mesmo? Olha, não tenho. Aí compra o planetário, né? Uhum. Agora, não, eu consigo aqui um financiamento. Se você conseguir, compra o paralelo divisor de torque, porque ele vai ficar muito mais tempo sem manutenção e vai retornar para você. Você não vai parar no meio da safra. Imagina, se você parar e precisar fazer um bypass nos ternos, você perde extração, perde moagem. Só aí já foi o custo de 2 redutores desses, 3. Então, eu explico. Porém, nós fabricamos os dois, temos o mesmo carinho pelos dois. Tá? Sim. Do Torque Max paralelo e do planetário. A gente estuda muito mais o planetário porque ele tem essa desvantagem matemática, estatística de muitas peças. Não é nada de... É a genética dele. Ou seja, por si só, a confiabilidade é diferente de uma máquina. Exatamente. E a prática tem demonstrado isso. Ó. Tem demonstrado. A gente vê isso na prática, né? Nas usinas, o pessoal reclamando. Né? Inclusive, a gente fez várias substituições aí, né? Tirando o planetário e voltando aí, colocando o Torque Max, né? Com certeza, Cris. Você falou uma coisa importante, o Jorge abordou agora, né? Que é a parte do bolso, né? Na hora que você tem que meter a mão no bolso para poder pagar a tua manutenção. Eu acompanho o pessoal ali do laudo, quando desmonta as máquinas, principalmente na entre-safra, e realmente dá dó, porque você abre uma máquina pensando que é 1, 2 peças que você vai fazer manutenção. Mas além dessa 1, 2 peças, aparecem os rolamentos, e aí começa a ter folgas entre as peças, ou seja, acaba sendo um processo contínuo. Não é um processo que você conserta e estancou. Você acaba deixando sempre coisas em aberto. E aquilo daqui a 2 anos começa a dar dor de cabeça, começa a falhar, e é aí que o processo se torna muito caro. E o pessoal parece que despertou para esse processo, para esse mecanismo, e está ficando muito caro. Então, as usinas, elas estão voltando a ficar atento com os gastos de manutenção. É importante isso que você está falando, porque é o seguinte, o que eu percebo ali, ao longo da vida útil da máquina, passou de 5 anos, 6 anos, ali 7 anos, não é que a usina tem um ativo e vai mandar para a gente, vamos levar lá para a Zanini Henke, a gente faz a manutenção, a reforma, e aí a gente vai gastar o dinheiro, mas aí daqui 5 anos eu vou mexer nessa máquina de novo. Uhum. Eu tenho casos lá ali, que você deve acompanhar, que tem cliente que todos os anos aquela máquina chega para fazer a manutenção e assim, e gasta uma quantidade enorme de dinheiro. O cliente já põe na conta dele isso todo ano, já acostumou. Já tem que estar no budget do cliente, todo ano ele vai, sei lá, 1 milhão, 1,5 milhão que ele vai ter que gastar com aquele equipamento. E essa conta que eu acho engraçado, que não é feita, né? Por exemplo, na hora de você adquirir um ativo, o CAPEX ali, o pessoal está mais preocupado ali no que você vai gastar no momento inicial. E essa conta não é feita. Então, assim, às vezes, quando a West Sugar esteve lá com a gente, você vai lembrar que essa pergunta veio para mim, né, Jorge? E eu mostrei lá com números, falei assim, olha aqui o que você vai gastar ao longo da vida após 5, 6 anos, 7 anos aí, de manutenção todos os anos. Com relação ao Torque Max, isso não acontece. O Torque Max, você fica 5 anos, 10 anos, você faz aquela padrão, é óbvio, né? Os rolamentos têm vida útil de 50 mil horas, né, Jorge? Exatamente. Então, assim, mas esse tipo de análise, infelizmente, não é feita. Os que fazem... Não, os que fazem... Pode ver que estão, né? Exatamente. As grandes usinas... O que fazem toma a opção... E por coincidência são os que estão resultados financeiros bons, né? Excelentes. Exato. Que coincidência, né? Mas esse caso da West Sugar é bastante forte, né? São 6 acionamentos grandes, né?
Todos B78, né? Eles originalmente eles eram máquinas hidráulicas, né, motores hidráulicos, que são excelentes, com certeza, mas eles têm o problema da manutenção. Que era uma dor deles, né? E a manutenção era uma dor forte caríssima, da West Sugar, né? muito especializada, tem que ter técnicos aí com muita expertise para poder dar manutenção, e isso tornava caro, as peças são caríssimas. Nakano, eu me lembro perfeitamente, acho que o Jorge também vai se recordar desse case da West Sugar. Quando eles colocaram o acionamento hidráulico lá, nós participamos da concorrência ofertando o Torque Max. E a gente perdeu, né? A gente perdeu. Eles tomaram a decisão de colocar o hidráulico. E agora eu participei, né? Eles trocando todos os hidráulicos, né? Depois de talvez 15 anos, né? Trocando todos os hidráulicos com essa super dor dos elevadíssimos custos com manutenção. E agora ele tomou a decisão de pôr o Torque Max. Quer dizer, se ele tivesse tomado a decisão correta lá atrás, ele estaria rodando aí tranquilamente, como várias usinas nossas rodam aí perfeitamente, com sucesso com os Torque Max. Mas teve um final feliz, né? Ainda que tardio. Ainda que tardio. Antes tarde do que nunca, exatamente, né? Antes tarde do que nunca. Tarde do que nunca. Mas assim, também lembrando assim da parte de confiabilidade, né? O trabalho que foi feito principalmente pelo Marcelo Scatena, pelo Geraldo, lá nos Estados Unidos, né? Teve o Laudelino também que ajudou bastante, de ajudar a implantar as nossas máquinas nas usinas da Louisiana, né? Sim. Então foi um processo inicialmente bastante doloroso, porque o americano tem toda uma cultura, tem as suas normas próprias, o seu modo de pensar, e até a gente aprender esse modo foi doloroso. Aí eu me lembro que o Gustavo estava com a gente, o Gustavo Weber, né? Ele pediu que eu fosse junto com o Geraldo e com o Laudelino, objetivo de melhorar esse processo, para que as nossas máquinas pudessem ter confiabilidade, parar o nível de reclamação e os americanos conseguissem desenvolver. E eu me lembro que foram várias máquinas, né, Jorge? Lazuca, Cora Texas, e aquilo, na verdade, deu uma confiabilidade para o pessoal, que mesmo a fábrica estando no Brasil e a usina estando nos Estados Unidos, a presença a cada tempo do Geraldo, dos nossos técnicos, desse todo esse suporte e confiabilidade no processo deles. E deu tão certo isso, né? Que, na verdade, hoje a maioria das usinas ali dos Estados Unidos, a maioria delas hoje tem o Torque Max, né? Em sua linha completa, o tandem completo de muitas dessas usinas hoje são acionadas pelo Torque Max. Sim, sim. E se não tem completo, toda safra troca 1, 2, vai colocando, né? Exatamente. Eles perceberam a confiabilidade, né? Mesmo estando à distância nossa, né? E a gente consegue ter vantagem sobre os fabricantes locais também, né? Americanos, daí você vê a diferença, né? A gente consegue colocar lá dentro com qualidade, né? E por isso que escolheram a gente, né? Lembra, o West Sugar ficaram 2 dias em seguida fazendo questionamentos com a gente antes de comprar. Levamos eles para visitar usinas. Clientes, né? Exatamente. Então, clientes que tinham o Torque Max e clientes que operavam com o planetário. E o cliente fazia questão de mostrar que ele tinha feito a solução assertiva, né? De comprar o Torque Max. Exatamente. É isso mesmo. Gente, muito bom esse bate-papo. Eu acho que nós temos assunto aí para talvez mais 2 ou 3 podcasts, né? É muita história, são muitos cases. Eu acho que tem vários aí que a gente não abordou. A gente falou dos Estados Unidos, ainda não falamos da nossa entrada no mercado de redutores industriais lá, né? Estamos no mercado de cimento. Votorantim. Estamos buscando lá siderurgia fortemente, mas isso é um tema para um novo podcast. Eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de falar, de comentar que não foi dita aqui. Ok. Eu estou só lembrando que quando você falou que era 1 hora, eu falei, nossa, bastante. Não, mas você tem razão, é pouco. Tem mais umas 3 horas, né?
Dá tempo de falar daquele desafio, rapidinho? Pode falar. Você perguntou para o Paulo o desafio dele. Isso, desafio fala o na seu aplicação. desafio. Na aplicação, Jorge. É bem rápido. Uma fábrica de cimento que tinha 2 redutores no moinho de cimento vertical, e eles queriam comprar um redutor para cada um reserva. Eles são diferentes os moinhos. Só que ofertamos 2 para eles e nosso preço estava mais alto que da China. Ele falou, olha, eu trago 2 da China aqui, mais barato que de vocês. Aí o que a gente fez para ganhar isso? A gente fez um redutor para servir de reserva para os 2 moinhos. Ou seja, na verdade, projetou um redutor. São diferentes tamanhos Diferentes de moinhos. tamanhos de moinhos. Onde ele teria diferentes tamanhos, inclusive, né? Torque e tamanho. Como é que você vai fazer para criar um redutor que ele possa acionar moinhos de tamanhos diferentes e torques diferentes? Essa foi a nossa sacada para conseguir tirar os chineses da jogada. Porque o preço deles... Só que eles não conseguiram fazer um para os 2. Te tirou sono? Muito. Mas final feliz, né? Tá lá rodando. Tá rodando. Eles têm um de reserva para os 2 e compraram o nosso. Ou seja, você projetou um redutor que ele consegue acionar diferentes moinhos de especificações diferentes. Exatamente. E com isso, o nosso preço ficou mais barato que os 2 da China, né? Essa é a Zanini Henk. Foi orgulho, uma sacada viu? legal, né? Muito orgulho aí de vocês. A gente sempre lembra. Né? Dentre outras legais, né? Que tem, mas deixa para os próximos. Maravilha. Gente, quero agradecer muito, né? Foi um bate-papo muito legal. Gostaria que vocês... Às vezes, muita gente me chama no LinkedIn. Poxa, aquele podcast muito legal que vocês fizeram. Eu queria falar com o Jorge. Eu queria trocar ideias ali com o Nakano. Deem aí o endereço das redes sociais de vocês para quem quiser tirar alguma dúvida. Okay. Eu vou passar o e-mail que é melhor, mais rápido, né? Então, meu e-mail é jorge.zampollo, ZAMPOLLO, @zaninihenk.com.br. Então, é jorge.zampollo, com 2 L's, @zaninihenk.com.br. E no LinkedIn é Jorge Luiz Zampollo, certo? Certo. E você, Paulo? Bom, vamos lá. Eu, de rede social, eu não sou muito favorável, né? Eu sou um pouco mais conservador, tradicional, tá? Então, seria por e-mail ou via celular, tá? Então, o e-mail é paulo.nakano, com K, @zaninihenk.com.br, tá? Fico aí à disposição. O pessoal, tem muita gente aí que tem acessado buscando informação e a gente procura atender da melhor maneira possível. Maravilha. Um agradecimento especial aos nossos ouvintes aí e fiquem ligados que a gente tem temas muito importantes ainda para compartilhar com vocês e estamos aqui à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem.